Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje nós vamos falar de tinta guache, pois é. Há pedidos no canal e eu imagino que muita gente tem interesse, né, em conhecer a guache. Para mim não vai ficar difícil falar dela e associar ela um pouquinho aqui no canal, porque conheço, né, também, e porque ela também tem vamos dizer assim, uma prática parecida, né, com a aquarela. Então a gente já tem aquarela no canal e aí vem aqui agora a guache. Então, atendendo a muitos pedidos, vem aí agora essa nova playlist, né? Vamos então falar de guache. Enquanto eu falo, para esse vídeo ficar dinâmico, eu vou colocando aqui no papel. Bem, eu tô mostrando para vocês, vejam bem, a guache mais conhecida do mundo, que é a guache escolar, né? A infantil. Qual foi a criança que não se sujou aí com tinta guache? E no caso, super barata, né? O que faz dela uma qualidade, o quê? Mega hiper escolar. Mas eu vou ensinar para vocês, para quem não puder comprar um guache de uso profissional, que existem, né? Eu vou ensinar para vocês um jeito de você trabalhar com essa guache sem se irritar. Sem ficar sentindo que o seu trabalho é infantil, tá bom? Que não é o caso, mas ela é muito barata. Então eu vou mostrar pra vocês o estojo da Faber-Castell de 12 cores. Já abro aqui, que eu já abri primeiro Acrylex. Acrylex de 6 cores, normal, e Acrylex neon, né? Eu tenho até, inclusive, não foi agora que eu comprei, porque eu tenho as minhas pitorruchas, né? Então eu deixo minhas tintas em casa para quando elas estão aqui comigo a gente se divertir. Bem, nesse caso da guache da Acrylex, nós vamos fazer o uso aqui experimental de 6 cores, que todo mundo já conhece, que inclui o que? As cores primárias, né? Azul, amarelo e vermelho. Aí vem um verde de quebra, que facilita a vida, né? Pra não ficar misturando. Branco e preto. Bem limitante, né? Bem basiquinho. E esse estojo custou, sem brincadeira, menos de R$5. O preço tava aqui até então, R$3,75. Faz um tempo, né? Imagino que não seja mais isso. Bem, já apliquei aqui o amarelo, tá? E à medida em que eu vou aplicando as demais cores, para vocês verem, eu vou falando desse material muito interessante. Bem, vamos ver aqui. A guache, então, o que acontece? É uma tinta, né? Ela é antiga, muito antiga. E sua composição lembra muito a composição da aquarela. A diferença é que a aquarela se torna uma tinta mais fina, transparente. Tá escuro, né? Sem o acréscimo de cargas, como por exemplo o branco, na composição, o que faz com que, sendo esse a característica da guache, ela é muito mais opaca e consistente que a aquarela. E normalmente é uma tinta usada por ilustradores, designers, certo? Só que ela é muito versátil. Ó, aqui é o azul, ó que bonito. Ela é muito versátil. Ela pode ser, a guache, ela pode ser misturada, inclusive, em uma técnica criativa com a própria aquarela, com a tinta acrílica, porque as três são à base de água. Só que a diferença entre guache, aquarela e acrílica é a composição da tinta, né, que vai gerar resultados diferentes. Então, a aquarela, por exemplo, tá aqui, né, aquarela não, a guache, por exemplo, como eu havia falado, tem cargas mais pesadas na sua composição. Na maioria das vezes é um branco mais encorpado, misturado a ela,
outras é uma certa quantidade de giz, e por aí vai de fabricante para fabricante. Pigmentos, se não for de boa qualidade, às vezes é mais corantes, tá? Poxa, tá escuro. Bem, seu poder de cobertura, então, é maior que a aquarela. Aqui eu já tenho o uso da Acrylex no amarelo e no azul. Então, veja só, deixa eu aproximar. Aqui eu coloquei uma barra preta para vocês entenderem o poder de cobertura dessa tinta. A aquarela, ela tem um poder de cobertura transparente, né? Onde algumas tintas você encontra uma certa opacidadezinha que dá uma coberturinha um pouco maior, mas no geral ela é transparente. A guache, ela é opaca. O que isso significa? Significa que seu poder de cobertura é quase 100% com relação à tinta de baixo, tá? Essa guache da Acrylex não está me dando esse resultado aqui em cima, porque, como eu tô falando pra vocês, ela é escolar. Então, a qualidade dela é extremamente inferior. Mas vamos lá. Só que um estojo desse de 6 cores custa R$3. Então, vejam bem. O que acontece, então? Aí entra agora pra vocês uma dica, que é o que eu tô mostrando aqui. Junto com o estojo de guaches baratinho, você pode adquirir um tubo desse, branco neve, olha lá, em branco neve, de PVA, certo? Isso aqui é em média de uns R$5 e vai render um monte, que eu já usei tanto. Por isso que é bom a gente entender a composição de tinta. A tinta PVA também é uma tinta à base de água, tá? Só que veja só, ela ainda assim tem componentes acrílicos, a PVA, preste atenção, hein, gente, que vai dar uma secagem um pouquinho mais rápida para a sua guache. Só que ela tem uma vantagem, que é justamente a sua textura encorpada, né, bem forte, que vai fazer com que a sua guache simples escolar fique um pouquinho mais consistente. E no caso é isso que vocês estão vendo aqui. Então, ó, nesse lado eu tenho a guache pura, nesse lado eu tenho a guache pura da Acrylex na sua composição, tanto azul como amarela. Do lado de cá eu já fiz o acréscimo dela, desse PVA, levemente, já mostro no godê. E vejam aqui, o poder de cobertura do azul puro da guache da Acrylex corresponde a esse aqui em cima, sobre o preto, tá vendo? E aqui já é com um pouco de PVA branca. Então, vocês percebem a diferença. O que significa que se eu fizer aqui o uso de uma segunda demão, então essa já secou. Então, vejam só, então aqui com o godê, que é uma coisa que vocês vão precisar também para a técnica de guache, e aí pode ser o godê que você também usa na aquarela, são os mesmos materiais. Então aqui é o azul com esse PVA, certo? E aí veja só, uma outra opção, e aí você vai trazer essa Acrylex, desculpa, para um uso mais perto de todo o seu componente de guache, é você adquirir uma guache da Talens branca e fazer essa misturinha. Só que para muita gente, em algumas regiões do Brasil, não vai conseguir, né? Porque você vai precisar de uma loja de artes grande, e que eu sei que nem toda cidade tem, ou a compra pela internet, o que nem toda pessoa vai poder fazer, tá? E aí, em compensação, um estojo desse, não importa onde você more, eu tenho certeza que você tem, até no mercadinho da esquina. E você tem uma coisa na sua cidade que se chama Casa de Material de Construção. É isso aí, viu, gente? A Eriquinha é... Então, veja só, se você não achar, né, numa casa de artesanato fácil na sua cidade, a tinta PVA branco neve, você vai numa casa de material de construção, que eu tenho certeza que a sua cidade vai ter, e você vai comprar uma latinha pequena da Souvenir ou da Coral, que é o que eu mais indico, PVA. Olha lá, hein? Não pede acetinado,
e nem óleo. E aí você vai fazer uso dessa maneira que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ó, então aqui é o verde no seu uso comum, tá? Aqui, pá. E aí agora vem essa mistura, que é justamente isso aqui, ó. Então você pega aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Então aqui você tem o verde, pega ele numa certa quantidade, coloca aqui, certo? E aí você pega um pouco do branco, PVA. Cuidado para não sujar. Então, usa um pincel novo, ou uma pequena espátulazinha, ó. O que você não precisa pegar muito. Coloca aqui, certo? E aí você faz essa mistura. A guache também, tá vendo? É dissolvido em água. O pincel para lavar água e sabão normal. Você também vai precisar de um paninho do lado. E sua pintura também é fantástica. Com a vantagem, como eu havia dito, que ela nos dá um colorido mais a nível de ilustração, né? Então, olha só. Aí aqui eu vou pegar mais verde. Então, ó, aqui já é o verde com um pouco do PVA. Ele já fica muito mais encorpado, ó. Aqui é o poder de cobertura dele na parte de baixo com PVA e em cima sem PVA. Sem tinta branca, né? Sem um acréscimo. E daqui a pouco eu vou colocar tudo e vou dar uma acelerada, tá? Então, nesse caso aqui, então é o azul que eu já tinha feito, ó, ainda tá molinho. E aí eu vou dar outra mão aqui, ó, nessa de baixo, que é quando ela tem um acréscimo. Ó lá, olha como ela já incorpora muito mais, certo? E pra você fazer um trabalho bem feito, bem bonito, você tem que ter paciência, óbvio. E você, às vezes, muitas vezes, você vai precisar de mais de uma camada. Isso, né, acho que eu não preciso nem falar. Então, é natural que a primeira fique mais rala um pouco. E à medida em que você for acrescentando camadas, ela vai ficando mais consistente. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me,
Bem, aqui foi para vocês lembrarem, né? Então, aqui é uma mistura com guache, ó, com a guache da Talens e aqui com PVA. Não sei se vocês conseguem perceber, mas com a guache da Talens ficou mais interessante um pouco. E no caso, essas duas de baixo, o que eu quero mostrar para vocês? Uma outra opção, né, que pode ser acrescentada ao seu trabalho, que é isso aqui, ó. Vocês já me viram usar esse no vídeo da Margarida com aquarela. Isso aqui é o que? É tinta PVA fosca para artesanato. Então, veja só, para trabalhar trabalhos artesanais, né? Então, você tem aqui a tinta PVA fosca de artesanato, também da Acrylex, e que ela mesma indica na sua aplicação. Trabalhos artesanais sobre madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça e palha. E normalmente essas tintas as pessoas compram muito pro artesanato, né? Principalmente o artesanato em madeira e em gesso. E muita gente não tem noção que você pode usar ela em papel também para trabalhos artesanais. Então vejam aqui a consistência. Aqui caiu uma gota d'água. Então, se você encontrar por aí, vale a pena também. E o que acontece com ela? Ela tem o custo-benefício também melhor, porque a última vez que eu comprei, né, que foi por sinal até essa cor marrom, eu paguei R$ 2,90, R$ 3. Aumentou, né, que as coisas sofreram aí um aumento. Olha só o poder de cobertura dela. Então, aumentou. Acredito que ela esteja na faixa de uns 4. Do lado, eu vou colocar a guache, pra vocês terem aí uma noção. Bem, então eu vou chegar perto para que vocês possam ver. Novamente, ó, Acrylex Neon. Faber-Castell. Eu não coloquei o branco mesmo não, tá, gente? Porque branco é branco. E as misturas, sendo que aqui em cima é a comparação, né? PVA e Talens. Ok? Tá. E pra finalizar, eu quero que vocês vejam aqui o que seria um trabalho. Bem, pessoal, nesse ponto do vídeo, houve uma reivindicação no YouTube, quando eu levantei o vídeo, sobre a imagem. E o interessante é que a imagem é minha, eu que fiz, eu que pintei, então realmente eu não entendi. Inclusive eu pinto na câmera, né? Eu mostro para vocês como que seria a técnica. Mas tudo bem, deve ter ficado tão bem feito que eles associaram aí alguma ilustração, né? Eu sei que é uma seleção automática de um robô e uma dessa ele tá achando aí que já é de alguém. Mas tudo bem. Então é isso, tá? Então eu vou finalizar aqui, tô dando explicação para vocês porque eu tive que reeditar esse vídeo, né, dando esse final aí inusitado, mas eu espero que vocês compreendam e não se preocupem que virão pinturas com a guache. Inclusive eu pretendo mostrar para vocês outros estojos, tá? Até porque eu vou fazer mais o uso no canal de um estojo profissional, porque eu pretendo botar uma lojinha com os meus trabalhos, mas também eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a imagem final do que seria o final aqui no YouTube, no Instagram, para vocês terem uma noção do que eu tinha feito, tá bom? Já que o Insta não tem tanta coisa de direitos autorais. É isso, gente. Um beijão, até o próximo vídeo.